Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui no canal. Você está feliz? Você está apaixonado por Jesus? Eu espero que sim. Nós estamos aqui no canal, meus irmãos, em uma série de vídeos sobre o tema do jejum. E esse é o quarto vídeo da série. Se você ainda não acompanhou, você volta aí um pouquinho, nós temos outros 3 vídeos. E no vídeo anterior nós falamos sobre Deus não querer apenas um propósito de jejum, mas de Deus estar buscando, na verdade, uma vida de jejum. Eu queria que a gente já olhasse esse vídeo a partir desta ótica, na construção de uma vida de jejum. O que é importante? Como nós podemos construir isso? Eu quero que você pense não um momento, o próximo propósito que você vai fazer, mas próximo ano jejuando, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos. E na perspectiva de viver uma vida, uma caminhada na prática do jejum, na disciplina espiritual do jejum, eu quero falar de 2 pilares. Se você trabalhar o aspecto do jejum na sua vida, debaixo da ótica da disciplina e da profundidade, se prepara, meu irmão, se prepara, minha irmã. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da disciplina. Eu queria pegar uma palavra do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 23, que diz assim: Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Acho que todos nós conhecemos, momentos de mobilização mundial em relação à prática dos esportes, como Pan-Americano, Olimpíadas, Copa do Mundo. E nós vemos atletas competindo em um nível de técnica, de vitalidade, de explosão, de saúde muito forte. E todo atleta que ele quer viver um alto nível dentro da sua categoria, a qual ele luta, a qual ele corre, a qual ele nada, a qual ele pratica o seu esporte, esse atleta ele precisa, na verdade, viver uma vida de uma preparação muito intencional. Esse atleta ele tem horário para levantar, ele tem uma disciplina de exercício, de técnica, ele precisa cuidar da sua saúde, ele precisa ter uma alimentação muito focada nos seus objetivos, e tudo isso para alcançar uma medalha, para alcançar, como o apóstolo chama, uma coroa corruptível. O apóstolo Paulo usa o exemplo do atleta para dizer que nós carregamos uma vocação muito maior, superior, e a nossa coroa ela é uma coroa incorruptível. E assim como um atleta ele precisa se preparar muito bem, ele precisa viver uma vida muito regrada, intensa, disciplinada, entregue ao propósito. Meu irmão, minha irmã, eu e você que trilhamos a caminhada, que estamos aqui correndo por uma coroa incorruptível, nós precisamos viver uma vida muito mais intencional do que um atleta natural. E dentro dessa perspectiva, o apóstolo Paulo fala, olha, eu tenho meta, eu dou golpes, mas sabendo onde combato, eu reduzo meu corpo à escravidão. Queridos, nós precisamos aplicar esses princípios, essa garra, na condução do nosso caminhar. E eu queria te dizer, querido, na sua construção, sendo um homem, uma mulher espiritual, a disciplina do jejum, ela precisa estar presente. E ela precisa ser feita de forma constante, de forma regrada, de forma disciplinada. Assim como o atleta tem dia para treinar, você precisa ter dia para jejuar. Sabe, queridos, você precisa trabalhar esse pilar da constância no jejum na sua vida. Se você ainda não trabalha, tempo de ajustar essa prática. O que seria essa constância, essa disciplina? É você ter dia, é você ter hora, é você ter um momento certo e marcado para você permanecer fazendo sempre. Então, assim, nós precisamos ter dia na semana para poder jejuar, E quando nós olhamos os exemplos, por exemplo, ao longo da história, nós vemos que diversos grupos se moveram dessa forma. Os próprios fariseus, que Jesus combateu muitas coisas, os fariseus eles tinham 2 dias na semana que eles se aplicavam à questão do jejum. Quando nós vemos a Didaquê em 70 depois de Cristo, um documento norteando tantas coisas na vida da igreja, a própria Didaquê fala desses dias dos fariseus, ele fala, olha, não jejuem no mesmo dia que os hipócritas, mas jejuem pelo menos 2 dias na semana. Então nós temos a igreja estabelecendo esse marco de jejum 2 dias na semana. A próprio exemplo dos irmãos wesleyanos, discípulos de John Wesley, os metodistas, eles tinham a quarta e a sexta-feira
como um dia separado para o jejum. Então, querido, de forma prática, tenha um dia para jejuar. Né? Quando você olhar a sua semana, qual é o dia que você tem que separado para fazer um jejum? Do nascer do sol, poente do sol, da meia-noite às 5 da tarde, 24 horas, 36 horas ali na semana. Toda semana, se você for jejuando certinho, se você deixar ali marcadinho no seu mês, os dias que você vai estar jejuando, meu irmão, vai passar um mês, vai passar um ano e você vai ter crescido muito na prática. Então, tenha constância, disciplina. Se você manter o pilar da disciplina em relação ao jejum, isso vai te levar a um lugar muito bom do Senhor. Um outro ponto para a gente poder estar trabalhando a questão junto com a disciplina é o pilar da profundidade. Né? Eu quero que você pense comigo agora, Ezequiel capítulo 47, quando um varão ele pega um cordel de medir e ele vai convidando Ezequiel a ir dando passos de profundidade. No início as águas estão ali nos tornozelos, depois artelhos, joelhos, lombo, até um ponto que Ezequiel vai dando passos de profundidade para dentro do rio e as águas estão imergindo completamente Ezequiel. Então, queridos, eu quero que nós pensemos agora o jejum dessa forma, né? Profundidade. Nós precisamos aprofundar a prática do jejum. Aquilo que nós temos hoje de experiência com jejuns precisa crescer com o passar do tempo. E isso vai acontecer dando passos de profundidade. Eu não sei se você já viu falar de mergulhadores, pessoas que às vezes trabalham com pesca submarina. É o exemplo do surfista, né? Às vezes o surfista ele vai surfar em lugares que tem uma onda muito forte, uma maresia muito forte. Às vezes ele vai precisar ficar muito tempo ali embaixo da água após um caldo. Surfistas que surfam em grandes ondas, em grandes lugares, eles precisam trabalhar um conceito chamado apneia, que é a capacidade de você prender a respiração embaixo d'água por um bom tempo. Eu não sei quem já fez essa experiência, a gente quando criança a gente faz muito isso, né? Quanto tempo você fica embaixo d'água sem respirar? E às vezes quando a gente começar a fazer isso, a gente vai ficar 30 segundos, 50 segundos, mas se a gente for praticando mais, vai ficar um minuto e meio. E esses surfistas, esses mergulhadores, eles conseguem ficar minutos, né? Embaixo d'água sem respirar, porque pouco a pouco foi condicionando o seu pulmão a isso. Sabe? E o jejum carrega. Tem muito disso o jejum, no que diz respeito à profundidade. Nós precisamos pensar o jejum dessa forma. Como ir dando passos para dentro do rio, desse rio, como ir esticando essa estrutura espiritual, fisiológica, para que a gente possa jejuar mais. Então, querido, se você é alguém que já jejua 12 horas, você precisa dar um passo mais profundo, separar um tempo para você jejuar 24 horas. Se você é alguém que já tem a prática do jejum, por exemplo, de 24 horas estabelecido na sua vida, você precisa ir além, né, e dar um passo, se preparar para 48 horas. E assim você ir pouco a pouco, sabe, e dando passos, 48, 3 dias, né? Aí você daqui a pouco se prepara para entrar em 7 dias de jejum, né, de abstenção na água, né, 21 dias. É muito difícil você sair do zero e querer chegar no jejum de Jesus, 40 dias total de abstenção. Mas se você for pouco a pouco aprofundando a prática com o passar dos meses, com o passar dos anos, você vai chegar em um lugar profundo dentro dessa disciplina. Queridos, eu saí do zero, jejuando zero. Meu despertamento foi no ano de 2011. E eu comecei a trabalhar esses dois pilares, jejuar sempre, porções menores e pouco a pouco se preparando para ir entrando mais. Eu lembro que em 2024, em 2011 eu fiz 24 horas, daqui a pouco eu comecei a fazer 36 horas. Eu lembro que em 2012 pela primeira vez eu fiz 3 dias, depois eu comecei a andar nessa de 3 dias, 5 dias, 7 dias. No ano de 2014 eu me propus a fazer 21 dias, né, de abstenção total de alimentos. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer esse período mais longo. E a partir do ano de 2018 eu comecei, né, eu fui chamado, senti essa convicção do Espírito me levando para esse novo passo, que era o jejum de 40 dias de abstenção total. Algo que eu hoje ando nessa medida, né, fazendo regularmente períodos assim dedicados a esse tempo de jejum. Então, queridos, olhem uma vida de jejum, olhem o próximo ano, os próximos 3 anos, 5 anos, e junto com o passo a passo do dia a dia, que vai te levar a um ótimo lugar, separe períodos também para aprofundar a prática.
Pega essa dica nesse vídeo mais uma vez, que Deus possa ter edificado sua fé. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre cada irmão, cada irmã que está assistindo nessa hora, essa ministração, essa pequena palavra. E eu peço, gere convicção, gere graça, favor, para permanecermos em disciplina e permanecermos em profundidade dentro da prática do jejum. Nós clamamos ao Senhor nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.